Olá, meus queridos! Vamos iniciar mais uma aula desta semana após esse período de comemorações do Dia das Crianças. Estamos retornando às nossas aulas de casa. Bem, vamos agora iniciar a nossa aula de ciências, tá certo? E o nosso conteúdo de hoje é sobre o som, na página 267. Bem, estamos estudando, na nossa matéria de ciências sobre os órgãos, do nosso corpo, sobre o nosso corpo humano. E na última aula falamos um pouco sobre os órgãos do sentido. E quais são esses órgãos do sentido? A visão, a audição, o olfato, o paladar, tá certo? E o nosso tato. São os 5 órgãos do nosso sentido. E eles fazem parte do nosso corpo, tá certo? Que por meio deles podemos ver as coisas, tocar nas coisas, ouvir as coisas, sentir o gosto dessas coisas e sentir o cheiro, tá certo? E falando um pouco sobre os órgãos do sentido, um dos que mais usamos no nosso dia a dia é a audição, que ela faz parte do som. Tudo que a gente escuta, que passa no nosso dia, é a partir da nossa audição, tá certo? E hoje vamos estudar um pouquinho sobre o som. No nosso livro, esse conteúdo está aí na página 267, tá certo? Dá início à nossa 7ª unidade. E ele fala um pouquinho sobre a utilização desse som no nosso dia a dia. Vamos lá. A música talvez seja a forma mais agradável de se perceber o som. Ela nos diverte e emociona e pode nos fazer dançar. Observe a imagem a seguir. É uma ilustração de uma orquestra infantil. Uma orquestra é um grupo de pessoas que utilizam instrumentos para se fazer som, tá certo? E aqui temos várias crianças fazendo sons com os seus instrumentos. Você sabe o nome de algum desses instrumentos? Cada um deles emite um som diferente do outro e podemos perceber isso quando escutamos. Da mesma forma, também conseguimos identificar outros sons, alguns deles agradáveis às nossas orelhas, outros nem tanto. Alguns sons que passam no nosso dia são aqueles barulhos de construção, buzinas ou outros sons que fazem aquele barulhinho que não suportamos. E para escutar esse som, utilizamos a nossa audição. Como eu já disse para vocês, é o órgão do sentido responsável para ouvir as coisas, tá certo? Então, pensando nisso, vamos estudar um pouquinho os sons, tá certo? Vamos também estudar outras coisas utilizando os outros sentidos, tá certo? E vamos continuar esse estudo, sobre os órgãos do nosso corpo, como já tinha dito a vocês, pois nas próximas semanas estaremos fazendo atividades avaliativas para concluir esses estudos sobre o corpo humano, sobre a utilização dos nossos órgãos, para o nosso corpo, de forma de proteger, de nos alimentarmos, escutar, enxergar, tudo o que já vimos até agora sobre o corpo humano. E o som também faz parte de um desses sentidos, de um dos nossos órgãos, que é a audição. Então, vocês vão fazer essa atividadezinha aqui do final, tá certo? Que vamos trabalhar mais sobre esses sentidos, sobre esses órgãos dos sentidos, tanto nas nossas aulas casa, como nas nossas aulas escola, tá bom? Então, façam essa atividade sobre o som, tá? Que vamos iniciar, a nossa 7ª unidade e continuar, de forma que vamos concluir a nossa 6ª unidade, que fala sobre esses órgãos. Então, bons estudos, boa atividade para vocês. Qualquer dúvida me procurem e aguardo essa atividade concluída na nossa próxima aula para falarmos mais sobre esses órgãos dos sentidos, tá certo? Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!